noite. Hoje vamos falar de pensamentos positivos e pensamentos negativos. Né, Rafa? Isso mesmo. Como você quer direcionar isso aí hoje? Porque o assunto rende, né? Rende bastante. Eu acho assim que o que a gente deve entender, né? Primeiramente, o que é um pensamento? Né? A gente tem que ter esse pouquinho de entendimento. O pensamento, todo mundo sabe que ele existe, né? Porque a gente pensa, é só pensar, isso é um pensamento. Mas ele é mais que isso, porque ele emite, né? Quando você pensa, ele emite uma energia. A gente já falou sobre isso, questão de energia. O universo é feito de energia. Então, para a gente entrar num raciocínio lógico disso, o universo é um pensamento. Tá? Então já começa por aí. Né? O universo é um pensamento. Então, é uma energia e a gente tem esse poder também de pensar e emitir essa energia. E aí, como é que a gente faz? Né? O que acontece? A gente tem muitos pensamentos ao longo do dia. E muitos deles a gente denomina pensamento positivo, né? E os pensamentos negativos. Para a gente entender como uma pedagogia, assim, vamos falar o seguinte. Quando o pensamento é negativo, ele perde energia. Vamos guardar isso. Então, o pensamento negativo perde energia. Quando a gente pensa positivo, a gente ganha energia. Então, é essas nomenclaturas que a gente vai usar. Então, por que pensamento positivo? Porque a gente está ganhando energia. E por que pensamentos negativos? A gente está perdendo energia. Então, a gente escuta aí muitas pessoas, né, falar, buscar, pensa positivo, né, dependendo da situação, dependendo do fato que ocorre. E o que isso quer dizer? A pessoa colocar energia na vida dela. Então, esse pensamento positivo vai fazer com que a pessoa coloque energia na vida dela. Né? E quando a pessoa tem muitos pensamentos negativos, o que está acontecendo com ela? Ela está perdendo energia. E se a gente parar para analisar isso, é aquela pessoa que chega ao longo do dia cansada, estressada, né? Tá que não se aguenta mais, parece que não é aquele cansaço físico, é o cansaço mental, né? Por Aquela quê? sensação de que está carregando o mundo nas costas, né? Por que isso? Porque ela está perdendo energia. Então, todo pensamento negativo é perda de energia, né? E aí a gente tem que fazer um esforço para começar a pensar positivo, para que a gente comece a ganhar energia. Né? Ao longo do dia, né, a gente falando que o pensamento é energia, a pessoa ela é mais positiva ou ela é mais negativa? Então tem isso também, né? Ao longo do dia ela tem, sei lá, 20 mil pensamentos negativos. E daí tem 5 mil pensamentos positivos. O universo faz esse equilíbrio. É uma contagem. Então, ela está mais positiva ou mais negativa? Se ela tem mais pensamentos negativos, ela está negativa, porque é energia. Então, ela está vibrando negativamente. Lembra que a gente fala de vibração? Muda a sua vibração. Como que a gente muda a vibração? Pensando e sentindo. Então, o pensamento
muda a vibração. E os sentimentos também, porque automaticamente, se você pensa negativo, você está perdendo energia, os teus sentimentos também vai ser negativo, né? Então, como é que a gente usa isso no dia a dia? Então, vamos lá. Uma pessoa que reclama o tempo todo é negativo, perdendo energia. Reclama disso, reclama daquilo outro. Só reclamação. Percebe, né? Porque não está se policiando, né? Não vigia os seus pensamentos. Reclama, reclama e reclama. Ah, mas eu reclamo por... né? É de brincadeira. Uma coisa para o universo é o seguinte, não existe essa coisa de brincadeira. Para o universo é energia. Se você tá reclamando, está perdendo energia para o universo. Reclamando por mais daquilo, né, Rafa? Então, para o universo, está perdendo, é negativo. E aí acontece aquilo que a gente já falou. Você vai atrair mais negatividade ainda. Por quê? Porque a gente entra num processo de sintonia. Então, o que a gente pensa e sente, né, a gente está gerando algo. Então, está gerando uma energia negativa. Essa energia negativa vai voltar mais dela. Então, a pessoa que reclama, uma pessoa que fica muito preocupada, é uma pessoa preocupada o tempo todo. Quem já ficou preocupado sabe a canseira que dá isso. Sabe o desgaste que é ficar preocupado. Isso é energia negativa, está perdendo energia. Uma pessoa que, vamos lá, prejudica os outros. Prejudicar os outros é negativo, está perdendo energia. Por quê? Porque tudo que perde, né, tudo que você prejudica os outros é uma perca. Então, aquilo que a gente falou lá, a pessoa que gosta de uma fofoquinha é pensamento negativo. Pessoas que fofocam, ainda mais essa fofoca que prejudica os outros, é pensamento negativo. A gente tem que pensar da seguinte maneira, raciocinar assim, para o universo. O que o universo pensa de uma fofoca que prejudica os outros? É negativo. Então, se a gente parar para analisar o dia todo, a gente tem mais pensamento positivo ou mais pensamento negativo? E aí, como a gente atrai mais daquilo que a gente está pensando, vai entrar mais questões junto, porque você vai atrair mais. Então, aquela pessoa que sente inveja é um sentimento negativo que prejudica os outros. Então, está perdendo energia. Então, é a inveja. Aí dessa inveja é um sentimento. Aí esse sentimento de inveja vai criar que tipo de pensamento? A pessoa que sente inveja cria que tipo de pensamento? Pensamento que vai prejudicar ou vai ajudar os outros? É sempre prejudicial, né, Rafa? Pois, exatamente. Então, para o universo, isso é negativo. Já não é aquelas coisas, né? Então, para o universo, exatamente, para o universo é negativo. Uma pessoa que sente raiva, né? Muita raiva, está com raiva, é um sentimento negativo. Por quê? Porque aquilo faz com que a gente perca energia. Consequentemente, vai criar pensamentos negativos. Vai prejudicar alguém. Então, raiva é negativo. Ciúme, a pessoa que tem ciúme, é a mesma linha. Ó. São pensamentos negativos e sentimentos negativos, porque entra tudo em sintonia. É difícil uma pessoa
vibrar, né? Uma pessoa que sente raiva, por exemplo, ter bons pensamentos. É impossível. Porque uma coisa está longe da sintonia de outra. Algo que perde energia e algo que ganha energia está fora de sintonia. Então, quando a pessoa, em certos momentos, tem bons pensamentos, é porque ela mudou a vibração dela. Naquele momento, naquele instante, ela mudou a vibração. Então, ela teve 50 pensamentos negativos, mas em certo momento ela mudou a vibração, teve um positivo. Então, se a gente não começar a se policiar nisso, a gente vai entrar numa bola de neve negativa. Aí entra orai e vigiai. Exatamente. É um ensinamento muito milenar, né? Milenar, né? O que é esse orar e vigiar? É os pensamentos da gente, né? Por quê? Porque se a gente tem muito pensamento negativo, a gente se torna negativo. É vibração. Aí a gente entra no estado de vibração negativa. Aí as coisas não começam a dar certo. Aí as coisas não começam a funcionar. Aí a vida começa a travar. Aí os negócios não dão certo. E aí as pessoas falam, tenha pensamento positivo. Legal. Né? Já começa aí. Mas a pessoa tem um pensamento positivo e quer que toda essa negatividade melhore. Quantos negativos foi aí, né? Então, não equaciona. A pessoa está vibrando numa negatividade pessimista. Olha o mundo com um olhar pessimista. Né? Só vê tragédia, só vê destruição. Por que ela enxerga isso? Porque ela está vibrando negativamente. Pelo tanto de pensamentos que ela tem, pelo tanto de sentimentos que perde energia que ela tem. Então, se ela entrar nessa negatividade, ela só vai atrair negatividade. É assim que o universo funciona. E o pensamento tem que ser como uma visita, né, Rafa? Vir e ir, como veio, volta. Como veio, trabalhar volta. Isso, porque se você... como que eu vou dizer? Me fugiu a palavra aqui agora. Você não pode... se identificar com ela, com esse pensamento. Porque se você se identificar com esse pensamento, eu acho que aí você já entra numa vibração completamente diferente. Entendeu? A identificação com esse pensamento. Principalmente se ele for negativo. Pensou, criou. O universo é muito claro nisso. Pensou, criou. Pensou negativo, cria negativo, atrai mais coisas negativas. Pensou positivo, cria coisas positivas, atrai mais pensamentos positivos. Então, uma pessoa que está vibrando do lado positivo das coisas, ela vai ter uma visão totalmente diferente. Ela vai ser otimista, ela vai arrumar soluções, ela vai olhar o mundo diferente, ela vai achar que o mundo é espetacular, é maravilhoso, vai começar a ver as coisas belas do mundo. Por quê? Porque ela está positiva, então ela vai enxergar coisas positivas, vai atrair coisas positivas. Né? Então, quando a gente fala em estar positivo, a gente começa a colocar energia. Agora a gente vai para o outro lado. Então, se a gente pensa positivo, a gente pode pensar... Se a gente está pensando negativo, a gente pode pensar positivo. Como que a gente faz isso? Começa a colocar energia nas coisas. Pensamentos positivos. Então vamos lá. Ajudar. Quando
você ajuda alguém, ajuda a si mesmo, já é algo para colocar energia. Então, você já está começando a mudar a vibração. Fazer caridade. Não tem coisa mais forte, tá, no universo em questão de energia que ajudar os outros a fazer caridade. Não existe isso. O amor. Então, são vibrações, energias positivas que ganha-se energia. A gente ganha energia com esse tipo de pensamento. É aquela história. Uma pessoa que está feliz, está alegre, né, está vibrando no amor, jamais ela vai fazer guerra. É impossível. Então as pessoas Não quer guerra com ninguém. As pessoas têm que começar a colocar isso na cabeça. Porque é vibração, são sintonias totalmente diferentes. São visões de mundo totalmente diferentes. Então, uma pessoa que está alegre, está feliz, ela quer mais que as outras pessoas sejam alegres e felizes também. Porque não tem como ser diferente. É vibração, é energia. O universo pensa dessa maneira. Né? Como o universo vai pensar? Ele pensa dessa seguinte maneira. Então não tem como ser diferente. Pensou, criou. Mais do mesmo. É simples. Agora, se a pessoa está negativa, ela vai criar e atrair só negatividade. Aí as coisas não dão certo. Aí é perca. Aí é encrenca. Aí é conflito. Olha só. Tudo coisas negativas. Então, coisas negativas que prejudicam, né? Por outro lado, coisas positivas, construtivas, que ajuda. Se a gente tem ideia disso, fica muito fácil a gente sintonizar melhor, né? A gente ficar mais com uma vida mais em harmonia, porque a gente já entendeu que basta a gente ficar no positivo. E tudo acontece com uma receptividade muito grande, né, Rafa? Também dentro de tudo isso. Sim, é energia, né? Tudo que vai e volta. Tá, então vamos lá. Então a gente já entendeu que pensamentos negativos a gente perde energia. Então, tudo que perde energia, a gente já entendeu que é negativo. Como que a gente começa a equilibrar as coisas? Colocando energia. Começa a pensar positivo. Então, pensou negativo, está vigiando, está atento. Pensou negativo, muda na hora. Né? Cancela aquele pensamento negativo e coloca um pensamento positivo. O que a gente está fazendo? A gente está se transformando, a gente está mudando. Isso é a evolução que a gente procura. É isso que a gente precisa fazer para que a gente possa evoluir. Essa troca. Trazer para a consciência, né, Rafa? Trazer tudo para a consciência, sempre estar se questionando sobre o porquê desses pensamentos e o que isso fala dentro de todos esses pensamentos, o porquê. Exatamente. Aí já a gente já vai entrar nessa mais profundo, porque, né, não é só pensar, existe mais coisa, a gente vai caminhar para isso também. Né? Que daí é uma questão dos bloqueios mentais que a gente tem, trauma, crença. As inseguranças. Entra em tudo isso, porque a gente é uma coisa só. Não tem como deixar separado coisas do passado. A gente tem que trazer para o momento presente e resolver aquilo. Porque se a gente tem algo do passado negativo, está explicado muita coisa por que a gente tem pensamentos negativos. Né? Então a gente tem que buscar aquela negatividade do passado
e transformar ela em positivo. Como a gente está fazendo agora. Se a gente tem um pensamento negativo, a gente cancela esse pensamento negativo e põe um pensamento positivo. Vamos dar um exemplo assim. Uma pessoa vai arrumar um emprego. Tá? Precisa de arrumar um emprego. Ela pensa o seguinte: eu não vou conseguir esse emprego. Pensou negativo. A chance dela não arrumar é muito grande, porque ela está criando isso para a vida dela. Então ela já está num estado muito negativo. O que ela faz? Ela cancela esse pensamento negativo e coloca um pensamento positivo em cima. Então, em vez dela falar que ela não vai conseguir um emprego, ela pode falar que vai conseguir um emprego, ela pode falar que vai fazer o melhor que ela sabe para conseguir aquele emprego. A questão é o seguinte: ela tem que trocar os pensamentos. Troca para que ela consiga ficar positiva. Tá. Agora a gente vai entrar em questão de crenças. O que é uma crença? A gente volta lá. Aquilo que a gente acredita ser verdade. A gente tem os pensamentos inconscientes, tá? Que é aqueles pensamentos que ficam guardados na nossa memória, esperando o momento certo para vir para a nossa consciência, né? Para a gente ficar consciente deles. Então, tem crenças lá, nossas crenças limitantes, por exemplo. Crenças que nos limitam a fazer algo, fazer alguma coisa. É impossível dar certo, né? Então, se a pessoa escuta isso o tempo todo, que é impossível certas coisas acontecerem na vida dela, é uma crença que ela cria, né? E isso vira um pensamento negativo. Vou dar um exemplo mais claro assim. Vamos supor que existe uma pessoa que ela quer fazer uma faculdade muito concorrida. Vai lá. Ela quer fazer medicina. Uma faculdade muito concorrida. E desde criança ela tem esse sonho. Então, só que ela veio, né, no meio de pais, avós, que nunca estudaram, que não têm essa visão do que é o estudo. E sempre falaram para ela da seguinte maneira: é impossível você ir para a faculdade. Vamos pensar que essa criança tinha 10 anos de idade quando ela começou a escutar isso. Ela criou essa crença até a hora que ela ia na faculdade, escutando que era impossível ela ir para a faculdade. Então, criou-se uma crença, né, que guarda na memória, no nosso inconsciente, um pensamento negativo. E reverbera na fase adulta, vem tudo ali naquele momento, onde ela precisa reagir, tomar essa ação, e muitas vezes, pela crença, não consegue, né, Rafa? Sim, porque a crença, ela vai despertar essa crença naquele momento, e ali vai... E como é um pensamento inconsciente, ela não sabe por que, muitas das vezes, ela não consegue entrar numa faculdade. Porque ela acredita fielmente que é impossível ela conseguir aquilo. Olha que coisa maluca, né? Ao mesmo tempo. E essa coisa, a gente chama assim, que é tão maluca que as pessoas muitas vezes deixam despercebido isso. Mas é assim que acontece. É assim que funciona. Aquele pensamento negativo guardado na memória inconsciente vai vir à tona no momento da faculdade, quando falar em faculdade, quando falar em estudar, ela vai ficar incomodada que é impossível ela ir para a faculdade. Agora, a gente pode pegar esse exemplo e ampliar para tudo. Se você tem crenças negativas, no momento certo, eles vão vir à tona e vai te causar muito transtorno para você conseguir certas coisas. Tá, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que descobrir que é uma crença
e trocar. É simples, ao mesmo tempo que é complexo, né? Mas a hora que ela descobre e entende, fica fácil. Entendeu que ela tem uma crença, aquele pensamento negativo. Troca por outro positivo. E começa a acreditar. A palavra-chave das coisas está aqui, ó. Acreditar. Até o momento presente, ela acreditava que era impossível conseguir ir para a faculdade. Só que nem pensamento dela era pensamento dos pais, dos avós, mas ela comprou para ela. Então passa a ser dela. E eu sou prova viva, né, Rafa, disso, de quando a gente começou a estudar, os probleminhas que eu tinha, crenças que eu tinha em relação ao meu próprio pai, você sabe bem disso. E foi assim, muito, para mim, foi transformador quando eu comecei a sair desse vício de crenças que eu tinha, e ele vinha até mim da forma que ele veio. Então, aí a gente começa... Porque às vezes as pessoas veem a gente falando e muitas das vezes acham que a gente só fala porque a gente estudou ou porque a gente enfiou a cara. Claro, a gente estuda, mas esse estudo já nos trouxe de uma história da gente mesmo, que a gente viveu, que a gente sofreu muito lá atrás, por conta dessas crenças, né? E a gente vai atrás porque a gente precisa de uma resposta, a gente não consegue entender o porquê aquilo tudo está acontecendo. E isso é gostoso porque, assim, são experiências vividas, tanto eu quanto você. Teve estudo? Teve, muito estudo, mas a gente teve a nossa experiência. E isso que é o bacana. Então, daí voltando lá. Né? O que a Sol falou ali, a gente está dando no nosso exemplo, que é aquilo lá. A gente vinha com uma crença e trocou. Simples assim. Muda assim, ó, na hora. Então, o nosso exemplo lá do cara que está para a faculdade. No momento presente, ele acreditava que era impossível fazer a faculdade. Então, ele nem de atrás ele vai. Ele fica paralisado, paralisa a vida, porque ele não acredita que ele pode ir para uma faculdade. A partir do momento que ele entende isso e troca essa crença, começa a acreditar. Não, pera lá. É possível eu ir. Eu vou fazer por onde eu ir. Mudou. Mudou na hora. Aí o que vai acontecer? Aquela energia negativa se transforma numa energia positiva. Começa a ganhar energia, começa a abrir as coisas, abrir oportunidade, ele começa a enxergar, né, oportunidade onde não tinha, começa a criar oportunidade. Então você veja o tamanho da mudança que é um simples trocar de pensamento. Isso a gente está falando de crença, né? Uma crença que a gente escuta dos pais, que a gente escuta na TV, que a gente escuta na internet aí afora. A gente tem que tomar muito cuidado com os pensamentos dos outros que ficam falando. Ser possível, impossível. Aí a questão é a seguinte: é saber o tempo inteiro filtrar tudo que chega até a gente, né, Rafa? E aí, como é que a gente filtra isso? Qual é a realidade do universo? É possível fazer uma faculdade ou é impossível? Simples assim. É possível ser feliz ou é impossível? É só entender a realidade do universo. Fica muito fácil, né? Claro que aí a gente vai começar a trabalhar a nossa mente inconsciente. A gente tem que resolver trocar todas as nossas crenças negativas, todas. Só que quando a gente entende como é que funciona, a gente é uma atrás da outra. E vai mudando, e vai mudando. É automático, né? A gente já sabe que ali não dá e tô partindo, tô trocando e tô... A gente fica tão esperto, vamos falar assim, que dependendo do momento, você está conversando, você vai falar uma coisa,
você já muda na hora, porque aquilo é negativo. Né? Você fala, opa, isso eu não posso falar mais. Lembra aquela questão assim, ó? Ah, é brincadeira, ah, é brincadeirinha. Tá, beleza. Para nós é brincadeirinha. Para o universo é energia. Não tem essa história de brincadeirinha. Né? É energia. Para ele é energia. Então falou, tá falado, tá criado negativamente. O que tem que fazer? Cancela isso e ponha algo positivo. Ponha algo positivo. Ganha energia. Né? Aí você vai entrar na balança lá de novo, né? No equilíbrio. É mesmo em relação a outras pessoas, né, Rafa? Às vezes as pessoas também têm esse dom, às vezes, de chegar até a outra pessoa e dizer, ó, não adianta você tentar que você não vai conseguir, ó, não adianta você fazer porque não vai dar certo. Entendeu? Aí o que você tem que falar, mas isso é meu ou é dele? Sou eu que estou sentindo assim ou é a pessoa? Exatamente. É aí que a gente entra na questão. Você está vibrando no positivo ou no negativo? Se você está vibrando no negativo, entra em sintonia, uma pessoa dessa vem e fala tudo isso, você compra para você. Porque você já está desanimado, você já está pessimista, você já está reclamando de tudo. Vem uma pessoa, em vez de te erguer para cima, te joga para baixo mais ainda. Né? Agora, se você está vibrando no positivo, você está firme nos seus propósitos, ali que você quer. Uma pessoa dessa chega e você fala, opa, pera lá. Mas isso é você já identifica rapidinho, isso não é meu, eu sou capaz sim, eu vou dar conta, eu vou fazer. Vai ser difícil? Pode ser difícil, mas eu vou lá. É na hora, é na hora. O trabalho é trabalhoso no começo, até pegar o jeito. Mas depois que pega, vai embora. Tá. Aí a gente falou de crenças, né? E tem crença negativa para tudo quanto é lado. Como é que a gente identifica uma crença negativa? Vai prejudicar? É negativo. Perdeu energia? É negativo. Troca. Né? Então, e crenças é aquela história. A gente escuta a vida inteira. Desde quando a gente nasce, já começa a escutar crenças limitantes. Tem crenças boas, né? Tem crenças positivas também, claro. É o que você acredita. Né? A criança é uma grande prova disso, né? Porque a criança nasce e não tem medo de nada. Ela é livre, ela é autêntica, ela é essência pura. Aí começa, tem medo disso, tem medo daquilo, isso não pode, isso, entendeu? E criam-se os medos, implantam-se os medos. Pois é. Então, você vê o tamanho da responsabilidade que é isso, né? A gente entender e saber que a gente pode levar uma criança ser negativa ou positiva, dependendo do que a gente pensa. Né? Então, a gente, às vezes, projeta os nossos medos nas crianças. Projeta os nossos medos, as nossas inseguranças nos outros. É nossa. Nós temos que mudar isso. A gente tem que fazer uma análise bem feito, bem profundo. Qual é a realidade do universo? Sempre se pergunta isso. Qual é a realidade? Eu posso ou não posso? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Qual é a realidade? É simples. Fez isso, a chance de você fazer algo equivocado é muito grande, porque o universo vai te dar a resposta certa, porque ele quer a tua evolução. Ele quer o teu crescimento. Tanto é que se você não cresce, se você não evolui, né, ele vai dar um jeito de te incomodar. E esse incomodar é você não conseguir um emprego, você não conseguir um relacionamento, você não conseguir estudar. É dessa maneira que acontece. Então, se algo na vida não está andando, tem alguma coisa errada na própria pessoa. Tem que resolver. Está negativa. De alguma maneira ela está pensando negativo. Tem que mudar. Porque quando muda, é instantâneo. É assim, ó, já começa a acontecer. Porque o universo quer que você evolua, quer que você cresça. Qual é a realidade do universo? É essa. Crescer, evoluir, ajudar,
ser feliz, ser alegre, porque o universo é o tempo todo ganhando energia. A gente tem que entender isso. Se o universo é ganhar energia, se a gente começa a colocar energia nas coisas, as coisas começam a andar. Né? A gente Começa a pôr energia. em contato com o fluxo, né, Rafa, o tempo inteiro. Sim, o que você cria, o que você pede, vamos lá, o que você pede, vai receber. Está pedindo, é energia, vai receber. Não tem como ser diferente. Então você está crescendo, está evoluindo. Né? Ah, mas vamos pegar bens materiais para que a gente possa dar exemplos, né? Fica fácil de visualizar. A pessoa está crescendo, está evoluindo. Né? Tem uma loja, está crescendo, está evoluindo. O universo vai falar assim, então toma mais loja. 2 lojas, 3, 4, 10. Você consegue abarcar 10 lojas? Consigo. Então toma. Por quê? Porque a pessoa está crescendo, está evoluindo. Ela não tem negatividade nela. Ela pensa positivo. Ela conseguiu ela entrar no fluxo, né? Ela entra no fluxo. Não tem como ser diferente. Então, se a gente começa a entender isso, fica fácil. Fica fácil. Como é que eu posso dizer? Fica fácil a gente caminhar. Fica fácil a gente fugir dessas crises que acontecem no planeta. Fica fácil a gente correr desse mundo turbulento, desse caos. Porque a gente está fora de sintonia. E é mágico que tem esse sentir, né, Rafa? A gente sente quando está nesse fluxo. É sintonia. Você sente a sintonia, você está bem, você está positivo. Como é que você não vai crescer? Como é que você não vai evoluir? Como é que você não vai ter as coisas? Você está positivo? Mas aí que tá, né? Você tem que ir lá e começar a trabalhar nas crenças, começar a vigiar os pensamentos, né? Então, pensou positivo? Troca por pensou negativo? Troca por um positivo. Então, a gente tem que estar negativo, né? A gente sente que está negativo, a gente começa a mudar, fica positivo. E aí a gente, para entender, a gente tem esses que ganham energia e coisas que perdem energia. São sentimentos, são pensamentos. Então, prejudicou, negativo. Ajudou, positivo. Né? Mas às vezes aí a gente tem que ter um esforço maior para colocar energia nas coisas e na gente mesmo, para a gente começar a insistir, essa é a palavra, insistir em começar a pensar positivo. Porque a gente já está acostumado a pensar negativo. Aí para a gente mudar, é assim, ó. Mas precisa insistir, até ficar automático. Aí fica automático pensar positivo. É um trabalho diário, né? Sem cessar. O tempo todo, constante. o dia todo. Aí que a gente entra na questão do inconsciente. Então, para ajudar nessa transformação, né, pegar as crenças negativas que a gente tem. Desde quando a gente nasceu até o momento presente, a gente buscar isso. Opa, pensei negativo aqui, por quê? Ah, escutei lá atrás, meu avô falou isso, meu tio falou aquilo. Então, qualquer coisa que não traga crescimento, muda, troca. Né? Aí tem outra questão. Fatos. Então, na vida da gente, a gente passa por momentos e momentos. A gente passa por alguns fatos e a gente associa, né, fica gravado no nosso inconsciente certas emoções. Então, com relação a pai, com relação a mãe, irmão, tio, tia, qualquer coisa. Alguma frustração que passou na escola, é muito comum, sabe, aqueles bullying, qualquer coisa disso. Né? São fatos. E aí a gente associa e coloca em cima certas emoções, certos sentimentos. E isso fica gravado no nosso inconsciente. E se for uma emoção, um sentimento negativo, vai ficar vibrando negativamente. Por isso que às vezes as pessoas
fala assim, ah, mas eu penso positivo, mas nada acontece. Sim, por quê? Porque às vezes está lá um fato, né, que ocorreu há 10, 20 anos atrás, gravado com um sentimento negativo. Uma mágoa, uma frustração, qualquer coisa nesse sentido. É preciso trocar esse sentimento negativo por um positivo. Precisa resolver tá essa pensando, mas não questão. está sentindo, né, Rafa? Está pensando, está aqui, mas não está aqui, não está sentindo isso vibrar dentro. A pessoa pensa positivo, mas ela vibra negativamente porque ela está cheia de pensamentos e emoções ainda negativas, que são as crenças e esses fatos, né? Esses traumas, a gente chama de traumas. Ah, então a pessoa teve um trauma na escola lá da infância, onde todo mundo deu risada dela, ela ficou constrangida. Beleza. Só que isso é um fato negativo que vai levar para o resto da vida. Tem que mudar. Tem que trocar isso. Como que faz? A gente não vai mudar os fatos acontecem, mas a gente muda o que a gente sente em relação àqueles fatos. E aí você começa a colocar um sentimento positivo. Então, entende toda aquela história, todo aquele trauma e aceita aquilo, se perdoa, se convence de que aquilo não faz mais sentido e troca aquele sentimento. Aquele sentimento de frustração por um sentimento de aprendizado. Foi bom que ocorreu aquilo, aprendeu bastante. Mudou. Né? Vamos pegar outro. Ocorre bastante essas questões com familiares, né? Pai, mãe. Às vezes a gente na infância fica magoado com a mãe, magoado com o pai, por bobagem. Né? Às vezes é uma coisinha de nada, é uma palavra errada que o pai e a mãe deu ali, só que a criança guarda aquilo. Traumatizou, Guarda aquilo, né? e guarda com um sentimento negativo. Aí quando é adulto, aquilo atrapalha, porque ela está negativa. E aí ela não sabe muitas vezes porque ela briga com alguém, porque ela desconta algo em alguém. E quando vai ver, é relacionado àquele fato que aconteceu há 10, 20 anos atrás. Então, fica no inconsciente. Só que no momento certo, vem, né, Vem à desperta, tona, né? vem à tona. E aí só Deus na causa para ver o que acontece. O que faz? Vai lá e resolve isso. Troca aquele sentimento, troca aquela mágoa, aquela raiva que ficou naquele momento. Entenda a situação, perdoa que tiver que perdoar e troca por um sentimento positivo. Entenda que foi um aprendizado. A gente está aqui para aprender. O sentido de evoluir é aprender. E a gente não tem aquela história que a gente aprende com os erros? A gente aprende com os erros. É isso. Então, nesse momento, foi um aprendizado. Agora, por que trazer esse sofrimento para o resto da vida? Se a gente pode aprender Gastando muito correntes, mais. né? E se a gente pode aprender muito mais com aquele erro, do que a gente pode imaginar, em vez de ficar frustrado, magoado, ressentido, troca. O que isso me ensinou? O que eu posso fazer de diferente diante disso? Ficou positivo, o troço anda, as coisas andam, a vida flui. Então, o que o universo quer de nós? Quer que a gente mude essas coisas, que a gente pare de ser negativo e comece a ficar positivo. E a gente faz isso pensando e sentindo, mudando, trocando, entendendo, aprendendo. E a gente aplica na gente mesmo. Pega e troca qualquer pensamento negativo, troca por um positivo. E vida que segue. Acredita naquilo. A palavra-chave é essa, acreditar. Acredita que vai dar certo,
você pode, que dá certo, que funciona, entendeu? Se o outro fez, eu também posso fazer, a capacidade é a mesma. Olha só, em questão de energia, vamos raciocinar em questão de energia. O passado é muito presente. Então, o nosso passado não passou, não dá para esquecer. É aqui onde as pessoas pecam. Elas querem esquecer o passado. O passado não se esquece. O passado é um presente vivo. Por quê? Porque você ou cresceu com o que passou, faz parte da sua vida. Agora, o que não pode acontecer é ficar negativo com o que passou. Isso não dá certo. Aí complica, porque é energia, né? Então você tem que ficar positivo. Aceita o que passou, cresce com isso e vida que segue. Vida que segue. Então o passado não é para esquecer. O passado é para entender e, se for negativo, muda. Coloca para ser positivo. Não importa o quê. Não importa onde. Porque cada um, o universo, cada um tem sua história. É simples assim. Ah, mas por que comigo foi assim, com fulano foi diferente? Não importa isso. Porque cada um tem uma história, cada um tem um motivo, cada um tem o seu jeito de ser. Então vai ser diferente para todo mundo. Quando a gente começa... Ninguém vai resolver da mesma forma, né, Rafa? A não ser tudo isso que a gente está falando. É buscar dentro de si, cada um a sua maneira, cada um a sua fórmula específica e resolver. O negócio é resolver. Isso aí. O negócio é resolver. Tá resolvido? Tá. Fechou. Bola para frente. É assim que funciona. Qual que é o problema de não resolver? É que aquilo vai ficar te perseguindo até você resolver. E aí, seja com 10, 20, 30, 40, 50 anos, e se eu duvidar, até na próxima vida ainda você vai ter que resolver essa questão. Quanto mais você deixar, né, mais longe você vai ter que resolver uma hora. Não adianta, não tem como fugir. Porque é simples. Tem como procrastinar, né, Rafa? Tem que fazer. Não tem como esquecer, porque é energia, é vibração. Né? A gente tem esses recursos. Eu vou esquecer o passado porque não... Beleza. Mas a energia vai ficar vibrando em você negativamente, atrapalhando, até você criar coragem, criar entendimento, ir lá e resolver. Pronto. E às vezes, por segurar tanto, quando vem como uma bomba relógio, né? Tem mais isso ainda, né? Vem fazendo um estrago que não tem nem tamanho. A pessoa começa a segurar tanto que chega um momento que ela não segura e aí a explosão está feita. Por que acontece isso? A pessoa colocar a mão na consciência e falar, não, eu preciso resolver isso. Então a gente vê inúmeras situações que vão se repetindo ao longo da vida. Pode ver. A pessoa tem problema, por exemplo, com relacionamento. E assim, essas questões de crença, trauma, bloqueio mental, ela pega todas as áreas da vida. Financeiro, relacionamento, amizade, emprego, trabalho. Tudo. Pega tudo. Saúde. Principalmente, né, Rafa? Pega Porque tudo. Muita coisa acontece por o espírito estar adoecido de tanta coisa acumulada. É negativo, né? Tá perdendo energia, chega um ponto que perde tanto que começa a acontecer algumas coisinhas aí para a pessoa começar a se despertar. Mas lá, a pessoa tem um relacionamento, uma coisa é bem interessante. Vai lá. Não vamos pôr homem e mulher, senão vai dar muita confusão. Mas vai lá. A pessoa tem um relacionamento. Aí não se dá bem. Aí troca, né? Troca lá a pessoa por outra e continua na mesma. Aquilo se torna um vício. Aí pega o terceiro, o quarto, a quinta pessoa.
E é um vício. Por quê? Porque a pessoa precisa mudar alguma coisa nela. Ela está fazendo as mesmas coisas com pessoas diferentes. Então aquilo vai se repetindo ao longo da vida até chegar um ponto em que ela tem que pôr a mão na cabeça e falar assim, não, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Porque senão, vai ser a quinta, sexta, décima, na 20ª vai estar fazendo a mesma coisa. Não tem lá aquela história lá, é até engraçado. Ah, você tem dedo podre para arrumar um namorado, uma namorada. Tem mesmo. Mas é ela. É ela A que tem crença, problema. né, Rafa, está instalada ali. Pode ser crença, pode ser trauma, pode ser qualquer coisa. Enquanto ela não mudar isso, vai continuar se repetindo. Vamos apanhar mais exemplo. Tem pessoas que arrumam emprego e não demora muito no emprego. Aí fala que é um emprego, mas troca de emprego, mesma coisa. Tá no quinto emprego e sempre faz a mesma coisa. Por quê? Porque ela tem algum problema que ela precisa resolver. Alguma sombra emocional, a gente chama, né? É algum trauma, é alguma crença que ela tem tão forte que chega no ponto, ela faz a mesma coisa, ela repete mais do mesmo. E enquanto ela não mudar isso, vai passar a vida inteira fazendo aquilo. A vida inteira. Não tem como ser diferente. A não ser que ela pare, põe a mão na cabeça, na consciência e mude. Troque. Passe. Né? Pare de ser negativo e passe a ser positivo com relação às coisas. É simples assim. Só que tem que fazer. Tem que fazer. Então tudo em que as coisas não andam, né? tudo em que as coisas não andam, tem algum problema ali que precisa ser mudado. Seja o relacionamento, no emprego, no financeiro, qualquer coisa. Qualquer coisa precisa ser mudado. Precisa ser resolvido. Quer ver uma coisa interessante? No esporte. A pessoa pega no esporte. Ela não consegue ultrapassar um limite do esporte ali. Ela não consegue fazer mais. Seja qual for o esporte. Consegue ter um desempenho melhor, né? Ela chega até um ponto e trava. Não vai mais. Por quê? Ela tem algum problema ali. E o esporte está revelando isso para ela. Então, ela pode entender isso no trabalho, nos relacionamentos, no esporte, em qualquer situação que ela for fazer. Se ela trava em algum ponto, ela tem algum problema, algum bloqueio emocional ali que precisa ser resolvido. Seja ela que crie, seja uma crença, seja um pensamento negativo. É aquele negócio lá. Todo pensamento cria uma realidade. Todos os pensamentos, qualquer pensamento, você cria uma realidade. Se você não troca, essa realidade vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, vai acontecer. Por quê? Porque o universo funciona assim. Então, se a pessoa lá chega a um ponto do esporte lá, por exemplo, né, não passa mais, não consegue mais ter desempenho e fala, eu não consigo, eu não posso, já está bloqueando de novo. Já está bloqueando algo que deve ter que resolver ainda outras coisas e está criando mais bloqueio ainda. Olha que bola de neve que vira. Criando mais daquilo para ele, né? Está criando mais daquilo, vira uma sintonia, né? E daí, como ela se sintoniza, ela começa a ver exemplos que estão no mesmo exemplo dela. Também não consegue, daí ela começa a achar essas desculpas, essas justificativas. Mas fulano também não consegue, ciclano também não consegue, o Beltrano também não consegue. Só que tem, né, o fulano lá que está lá longe. Por que ele consegue? Porque daí vão dar várias justificativas. Não. A pessoa que consegue, ela não se bloqueia, ela não tem problema com isso. Ela, naquele segmento que ela se dedicou a fazer, ela está livre. Então, você veja que coisa interessante. Quando as pessoas falam assim, tudo é mente. É verdade.
Tudo está na mente. Se você resolver as coisas dentro da sua própria mente, aqui fora acontece. Não tem como ser diferente. Flui naturalmente, né? Flui natural. Por isso que uns, né, são mais prósperos que outros. É tudo mente. Se você pega dois empresários, vamos dar mais um exemplo. Você pega dois empresários, um bem sucedido, o outro nem tanto. Se você conversar com eles, você vai ver a diferença de crenças que eles têm. É absurda. Você vai ver que um é mais otimista que o outro, um é mais positivo que o outro. Agora, se os dois forem positivos, os dois crescem igual. Cada um na sua. A história lá que eu contei para você lá do empresário lá. A mentalidade. Você falou, o cara é sábio, porque a visão dele é completamente diferente. Entendeu? Exatamente. Enquanto os uns vê crise, outros vê oportunidade. Agora, se todo mundo vê oportunidade, cria-se mais oportunidade ainda. O universo é assim. Por que a gente vê tanta miséria? Porque as pessoas, infelizmente, criam miséria. E criar miséria não é assim, eu acho que ninguém gostaria de ser miserável. Mas não é isso. Não é esse tipo de pensamento. É um conjunto de situações. É reclamar da vida, é reclamar do outro, é sentir raiva de quem está prosperando, é sentir inveja de quem está conseguindo, de quem está tendo sucesso, é sentir... Isso é tudo miséria. Aí cria-se uma miséria do tamanho que a gente vê. Se todo mundo começar a criar oportunidade, mais oportunidade vai ser criado. O universo é infinito, não é? Ou não acredita? As pessoas não têm noção o quanto é bom vibrar nisso, né, Rafa? É a gente poder fazer, ver o outro fazendo e seguir todo mundo na mesma energia, na mesma vibe ali, ó. É bom demais. Ou será que as pessoas não acreditam que o universo é infinito? Aí dá para pensar, será que acredita que é infinito ou não? Porque não dá para a gente entender essa miséria toda, né, com um universo tão abundante. Porque a miséria está mais aqui, né, Rafa? A miséria está mais aqui do que... Entendeu? Sim, lógico. A miséria está aqui. A pessoa que pensa miséria vai criar miséria. Várias pessoas pensando assim. E aí que tá, as pessoas entram em sintonia. Né? Se alguém que tem um peso grande na voz aí, por aí, né, vai numa mídia e fala algo, né, que as pessoas compram essa ideia, então as pessoas começam, as pessoas começam a desacreditar nas coisas, e aí já não buscam mais, e aí já desanima, vira uma negatividade do tamanho do planeta. Olha que coisa interessante. Né? Agora, um pensamento, alguém teve um único pensamento, mas o resto comprou, sintonizou. Né? Agora nós vamos entrar numa crise violenta. Se as pessoas comprassem essa ideia... Já estão vibrando nisso, porque vamos passar fome, porque vamos isso, porque vamos aquilo, porque o mundo vai... Entendeu? É o que acontece, né, Rafa? Aí a gente vê tudo isso aí, a política é tudo. É o que está acontecendo, exatamente. Então, como é que muda isso? Como é que muda essa política? É simples, se cada um começar a pensar diferente. Você não precisa fazer nada. Outro dia ficaram horrorizados comigo, porque falaram, porque o fulano lá entrou, vai detonar tudo. Eu falei, não é mais fácil a gente acreditar que possa ter uma mudança e que ele pode ter uma mudança de consciência, encaminhar, encabeçar as coisas para um lado legal? Não, a pessoa não acredita, não consegue ter essa mentalidade de mudança, de percepção, que as coisas podem mudar. Ou seja, ela na verdade está ajudando a afundar. Porque ela está pensando igual a pessoa que está lá em cima. Então a coisa é tão simples e ao mesmo tempo tão complexo que as pessoas não pararam para pensar ainda. Né? Por quê?
Porque tudo é vibração, tudo é energia. Então, se você alimenta... Não tem aquela história lá? Vamos lá. O lobo mau e o lobo bom? Né? Todo mundo sabe essa historinha aí. E é isso mesmo. É energia. Se você alimenta o lobo mau, ele vai ficar cada vez mais forte. Então, se a pessoa tem esses pensamentos com relação à política, está ajudando a alimentar esses maus políticos. Está ajudando. Está criando mais do mesmo. Está entrando em sintonia. O que ela tem que fazer? Parar e começar a alimentar o lobo bom. Mesmo que o mundo inteiro esteja contra. Não interessa. E aqui entra aquela questão. Qual é a realidade do universo? O universo diz o seguinte. Tudo que você foca, tudo que você põe energia, tende a aumentar. Tende a aumentar. Então, se você está ajudando a alimentar o lobo mau, vai crescer mais desse lobo mau. É assim que funciona. Na verdade, que vai ser gerado tudo, né? É uma energia gigantesca daquilo que se está se criando. Agora, se todo mundo começar a alimentar o lobo bom, o troço muda rapidinho. Porque é energia. Agora, o problema é... Aí o que acontece? Você romantiza tudo. A questão não é nem romantizar, né, Rafa? É a gente conseguir transformar isso. É aí que está o negócio. As pessoas entram com umas justificativas para não fazer. Então, quando a pessoa fala, está romantizando certas coisas, mas ela não entendeu a profundidade daquilo. E aí ela já sai falando coisas que não deve, para justamente não se aprofundar naquilo. Por quê? Porque ela tem medo de mudar. Não tem que sair da zona de conforto, né, Rafa? A verdade é essa. Exatamente. A zona de conforto faz com que a pessoa tenha medo da mudança, porque ela vai ter que olhar para dentro e olhar as suas falhas, os seus preconceitos, os seus tabus, os seus medos, os seus desleixos, as suas falhas. Vai ter que olhar para isso. E muita gente não quer. Como tem muita gente que não quer olhar para dentro, e olha que... Vou falar um negócio aqui, ó. Olhar para dentro e perceber que é mais parecido com tal político do que imagina. Isso que é o pior. Critica tanto uma pessoa, mas se olhar para dentro... Olhar para dentro, Rafa, é você encarar seus monstros de frente, é bater de frente com eles. Pois é. Agora, qual pessoa que tem coragem de criticar um político fervorosamente, mas a hora que olhar para dentro, ver que é mais parecido com aquele político do que imagina? Aí que está o problema das pessoas. Por isso que elas resistem às mudanças. Porque ela não quer olhar para dentro e ver que ela é tão ou igual. Mas não muda. Tá lá. Isso é em tudo, né, negativo. Rafa? É em tudo. É em tudo. É em tudo. Porque o que eu vejo... Na forma como você olha seu vizinho, na forma que você olha seu amigo. Porque se eu vejo... Tudo. Então, o que eu vejo fora é o que eu tenho dentro. A gente já explicou isso. Está negativo, vai ver mais coisas negativas. Vai ver mais crueldade, vai ver mais violência, vai ver mais isso, porque você está nessa sintonia. Por mais que você não seja, né? Ah, mas eu não sou violento. Beleza, você não é, mas você está na mesma sintonia. Tá é negativo. Isso. É negativo. Né? Se você parar e começar a ver as coisas positivas, vai ver muita coisa positiva, muita coisa boa, muita gente ajudando um ou outro, muita coisa acontecendo. Então, tudo que eu tenho dentro as riquezas de mim, que a gente tem e que ninguém consegue prestar atenção. Então, o que eu tenho dentro de mim, eu externo isso para fora e começo a enxergar nos outros. Então, se eu vejo beleza nos outros, é porque eu tenho essa beleza. Eu consigo ver beleza nos outros. É simples. É tão simples que as pessoas resistem a isso. Acho que é uma coisa complexa. É tão simples que acaba ficando difícil para muita gente. Eles têm a crença que isso é impossível. Ó, tá vendo? Volta e meia vai e cai na mesma coisa. A gente tenta ir para frente, mas volta e cai. E assim, às vezes, a gente está fazendo... Né, a gente traz coisas novas, mas a gente fica, às vezes, repetitivo. Mas é que não tem como ser diferente. Tem tudo a ver, né, Rafa? Tá tudo englobado, não tem como separar, nada é separado. Nada é separado, tá tudo ligado uma coisa na outra.
Então a gente vai e volta até resolver. Vai ter que resolver isso aí. Às vezes as pessoas vão falar assim, nossa, mas eles falam sempre as mesmas coisas. Mas se parar para pensar, não são as mesmas coisas. São Não são? vibrações e energias que estão todas misturadas o tempo inteiro. Exatamente. Só que o que é as mesmas coisas? É nós. A gente é a mesma coisa. Né? A gente tem a mente, a gente pensa. Então a gente sempre vai falar de pensamento, a gente sempre vai falar de crença, sentimento. Não tem como a gente fugir disso. Né? A gente não tem como ir para outro lugar se não for nós mesmos. Então a gente é uma coisa só. Vai ter que falar. Então quando a gente fala, vai dar um exemplo e fala, ó, isso é uma crença. A gente está lembrando que isso é uma baita crença. Tem crenças individual, tem crenças coletivas. O que é crença coletiva? Todo mundo pensa uma coisa só. Tem sintonia. Então você veja que o negócio vai longe. Então tem crença que o indivíduo escuta na infância lá, né, e fica só com ele, é uma crença individual dele. E tem algo que é uma crença de um país inteiro. O que o país inteiro pensa de tal assunto? Eu já escutei isso e é verdade, assim. Né? O brasileiro tem crença de ser pobre, de ser miserável. Está errado, você tem que mudar. Eu acredito que é um dos países mais ricos que se tem, né, Rafa? Sabe? O brasileiro tem crença de que não tem pessoas estudadas, não tem cientistas, não tem isso, sabe? É uma crença, aí ninguém vai de atrás. Então, olha o tamanho da crença coletiva que paralisa muitas vezes um país. É interessante isso. O brasileiro, se a gente pega aí jornal, essas coisas, o brasileiro tem fama de ser malandro. Pode ver. Né? Jeitinho brasileiro. O Aí já fala jeitinho tudo. brasileiro. Olha que crença mais negativa do ponto de vista de um país. Como é que vai mudar esse negócio? Se as pessoas acreditam que tudo, para ser rico, tem que ter o jeitinho. Como é que vai mudar essas coisas? Como é que vai mudar um cenário? Exatamente. Como é que vai mudar um cenário político se tem a crença que todo político é ladrão? Todo político rouba. Olha o tamanho de uma crença coletiva. Como é que um país desse vai mudar com esse tipo de pensamento? Como é que a gente vai mudar se as pessoas acreditam que o jeitinho vai na frente de tudo? O cara já entra lá dentro vibrando nisso, né? Já está na frequência. Pior que isso, as pessoas votam justamente nisso, porque sintonia. Aí a pessoa que vem falar umas verdades, que começa, não tem valor, pode ver. A pessoa começou a falar valores, as pessoas não dão bola porque estão em outra sintonia. Isso é uma realidade. É mais fácil a fantasia, é mais fácil o que parece tranquilo, o que parece visivelmente belo. Ninguém quer ter trabalho mais. Ninguém quer ter trabalho de... Olha outra coisa, crença sobre trabalho. Tem uma crença coletiva sobre trabalho. Ninguém mais trabalha uma maldição. Tá vendo como é? Se a pessoa acredita que o trabalho é uma maldição, qual trabalho vai ser bem feito? Qual trabalho vai ser... vai trazer alegria, vai trazer realização para as pessoas? Aí a gente acha um outro fora da curva aí que tem uma crença diferente. Mas daí é taxado de louco, não sei o quê. Começa a jogar pedra no cara. Só porque tem uma crença diferente. O segredo de um bom trabalho é você entregar seu coração naquilo, fazer bem feito. Agora, deixa de ser um trabalho para ser... Acaba sendo uma diversão quando você consegue trocar essa realidade. Agora, como é que a pessoa vai fazer isso se tem a crença que trabalho é amaldiçoado? Então, tem que mudar as crenças. E sabe por que tem que mudar a crença? Porque a pessoa vai tentar... Se a pessoa tem uma crença dessa inconsciente, ela vai tentar gostar do trabalho. Só que não vai conseguir. Porque a crença é tão forte,
está tão enraizada que se ela não mudar, não trocar de crença, ela não vai conseguir gostar do trabalho. É uma coisa impressionante. A gente fala, gosta, ama o trabalho, a pessoa tenta, mas não consegue. Por quê? Se ela não for mexer nas crenças, no sistema de crenças dela, é muito difícil ela mudar. É muito difícil ela começar a gostar de trabalho, se entregar para o trabalho. É difícil demais. Porque está lá dentro uma crença vibrando ao contrário. A pessoa até tenta ser positivo, mas aquela crença negativa está tão forte que essa crença negativa vai ganhar uma hora. Porque tem que mudar, tem que trocar. Aí trocou, aí flui. Aí vai embora. Pra que crença maior do que eu, né, Rafa? Pessoa que não gostava de ler. Uma dificuldade. Hoje, tudo. como diz o outro, troca qualquer coisa por uma boa leitura. É tudo, é tudo. Né? É tudo. Tudo é uma crença, tudo é um pensamento. A pessoa não gosta de ler porque tem uma crença ali. Tem algum motivo ali. Vai lá e vê qual o motivo. Que não, porque a leitura, né, o estudo, traz crescimento. O universo quer que a gente cresça. Né? E por que a gente insiste em ficar olhando, buscando coisas que não traz crescimento? Por quê? Porque a gente está atolado em crenças, em traumas, em bloqueios, em tabu do tamanho do mundo. Enquanto a gente não mudar isso, não tem como mudar. E quem já entendeu vai falar isso aí. Eu falou, eu não gostava de ler, agora eu tenho paixão por ler. Por quê? Mudou tudo. Mudou as crenças, mudou o jeito de ver, mudou o sentimento. Foi se tornando positivo. E entendeu que quanto mais cresce, mais tem, mais quer crescer. Mas por que as pessoas insistem em não ter isso? Resistem? Porque está cheio de crença. Cheio de crença. Olha, eu vou te contar uma coisa. E eu acabei de resolver mais uma trave aí, ó. Eu consegui entender agora nesse bate-papo nosso alguma coisa. Lembra que eu falei para você, eu não gosto de live, eu não, sabe, não me sinto bem. Tá aí. A leitura tem a ver com isso. Eu nunca gostei de ler para as pessoas, entendeu? E a gente falando nisso me veio aqui agora. Entendeu? E consegue perceber a dimensão disso agora? Então, aí se você, né, buscar, existe motivo para isso, não tem? Tem um motivo. Com certeza. Então, aí você descobre esse motivo e muda ele. Né? Cada um tem um motivo diferente. A gente só pode mostrar o caminho. Né? E esse caminho, né, vai te levar a você descobrir os motivos e mudar. Então, não gosto de ler. Por quê? N motivos. Porque sempre me obrigavam a ler um livro na frente, na sala. Eu odiava isso. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, tá vendo? Quanto tempo faz isso? Na minha infância, né, Rafa? Pois é. Então, você veja que... Você me deu esse insight aqui agora. Então, mas isso que eu quero dar esse exemplo. Há 20, 30 anos atrás, né, te bloqueava de você fazer um negócio que você gosta, quer, né, precisa, não interessa. Né? Tá vendo como funciona o negócio? É assim. Então, a gente vai falando, as coisas vão acontecendo. Né? É o pai que obrigava, é a professora que obrigava. Só que, no momento, as pessoas veem aquilo como algo negativo. Né? Mas hoje, né, como tem um conhecimento melhor, né, uma maturidade maior, entende que aquele momento passou. Só que tem que ser resolvido. Vai lá e resolve. Né? Começa a gostar, troca o motivo. O segredo tá, qual é o motivo que te impede de fazer certas coisas? Busca um motivo e você vai ver que sempre fica vem, mais... né? Sempre vem. Busca um motivo e troca de motivo para ver. E às vezes as pessoas por exemplo, acham assim, eles já estudaram, eles
né, sabem tudo, não sei o quê, mas a gente também tem os nossos É o tempo todo buscando, as mudando, coisinhas aí melhorando. para serem descobertas, para ser reajustado. É o tempo todo. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim. Ah, eu não faço live porque eu tenho vergonha. Só que vergonha, né, é um sentimento. Qual é o De motivo de baixa você ter. vibração, né, Rafa? Então, qual é o motivo da vergonha? Aí o motivo vai variar de cada um. Vamos pôr um exemplo. Ah, eu tenho vergonha do meu cabelo. O motivo da vergonha de não aparecer numa live é o cabelo. Entendeu? Aí você troca esse motivo, você começa a olhar que o cabelo é bonito, o cabelo é isso. Você dá os motivos que você quiser para você não ter mais vergonha. Mas resolva, né? Não, e resolve. Né? E resolve. Então, muda o cabelo, faz qualquer coisa, mas muda aquele motivo. A gente está dando um exemplo muito simples, assim. Mas na realidade é isso. Vai lá e busca o motivo. Qual é o motivo que você não gosta de tal pessoa? Você vai ver que às vezes não tem nada a ver com aquela pessoa. É um motivo que você tem na tua É a cabeça gente mesmo. que você escutou há 10, 20 anos atrás e no momento ali se relacionou com aquela pessoa. Né? Você associou aquele motivo que não te traz conforto àquele momento. A pessoa não tem nada a ver com isso. Então, olha que coisa mais interessante isso. Né? Você resolve tudo dentro da sua própria mente. Resolve as coisas de fora, depois que você resolve na tua própria mente. Troca, muda. Mudou, muda tudo. Então começa a vibrar melhor. Começa a pensar mais coisas positivas. E, de novo, o que é positivo? Gostoso, né, Rafa? O que é positivo? É tudo aquilo que coloca energia, né? Coloca energia, ajuda, vai ajudar. Pensa assim, tudo que é positivo é algo que ajuda. Ajuda a si mesmo, ajuda o outro, ajuda o próximo, ajuda o universo, é positivo. Tudo que prejudica é negativo. Simples assim. Reclamou, se preocupou, sentiu ciúme, sentiu raiva, sentiu inveja, está prejudicando alguém. Sabe por que está prejudicando alguém? Porque está prejudicando a si mesmo. Esse alguém é você mesmo. É tão simples, né, observar nada isso. Tá fora, né, Rafa? É o que a gente sempre fala, nada tá fora. Nada tá fora, tá tudo dentro de você mesmo. Você só externa em certos momentos. Mas é tudo teu. A crítica que você vai criticar alguém é tua. A inveja é tua. A reclamação é tua. O julgamento é teu. Tá tudo dentro de você. Ah, mas eu não gosto porque fulano faz tal coisa. Beleza. O fulano tem nada a ver com isso. Tá tudo dentro de você. Se você muda isso, aquilo pro fulano não vai fazer diferença nenhuma. Que é o que a gente trouxe. E o mais interessante, Rafa, é quando a pessoa fala algo para você, ó, tal coisa assim, assim, em você não tá legal, é assim, assim. E você sabe que aquilo não é teu, que não é real, aquilo em você. São coisas também muito interessantes, que você detecta isso. Tem isso também. Tem isso. Não, mas também. Isso então, não é meu, sou eu que. Você está me vendo assim, então isso é seu, não é meu. Pois é uma via de mão. É uma via de mão, né? Uma vai, outra vem. Então a gente tem que ter um discernimento sobre isso muito grande. A gente tem que ter um discernimento muito grande disso. Porque também, às vezes, a pessoa pode falar algo para mim e realmente ela tem razão. Tem Sim. isso também. Né? Mas ela cabe tá me a ajudando. gente sentir aquilo, se isso é meu, se realmente isso está aqui, ou se o outro está querendo trazer para mim algo dele. Exatamente. Então veja que tem toda essa linha tênue
para a gente observar e tirar nossas conclusões. Então, tudo que eu falo para o outro está dentro de mim, mesmo que eu esteja ajudando o outro. A gente está falando aqui só em coisas negativas, mas tem coisas positivas também. Então, eu chegar e falar algo positivo, te ajudar, te trazer um alto astral, te erguer para cima, mas também é meu. Só que isso é uma coisa boa, pode fazer, né? Faz mais disso, mas está dentro de você também. Está dentro de mim. Então, não importa se é positivo ou negativo, mas é o que eu tenho dentro. Agora, se outra pessoa chega e fala a mesma coisa, né? Se fala algo negativo, é dela. Aí eu né, assumo o risco de pegar essa ideia para mim ou não. É simples assim, é fácil. Daí entra na história lá do político. O político teve uma ideia lá que vai prejudicar, né? Vai falar que o país está em crise. Ele está vendo isso. Se ele tem razão ou não, eu vou... Tá, ele está em crise, eu não estou. Ele está mal-humorado, eu não estou. Porque às vezes as pessoas chegam e descontam tudo na gente, né? É dele, eu não quero isso para mim. Beleza. Mas às vezes a pessoa chega e fala: o que você acha de você mudar o corte de cabelo, fazer isso e tal? Pô, legal, gostei da ideia, vou comprar essa ideia. Então, tem essa via de mão dupla. Uma vai, outra vem. O que isso significa em questão de energia? Estou dando, estou recebendo. Olha, volta lá de novo, né? Tudo que você dá, você recebe de novo, ó. Então, tá vendo que uma coisa é tão ligadinha uma na outra? Não tem jeito, tá tudo misturado, tá tudo... É uma coisa só. Uma coisa só, energia vai e vem, vai e vem. Aí se eu aceito aquilo, que bom, se eu não aceito, que bom também, mas o importante é eu ter consciência disso. Mas para mim ter consciência disso, eu preciso ir lá de novo, e mudar as crenças, mudar os preconceitos, mudar os tabus, mudar os traumas, né? Resolver os bloqueios mentais, resolver as sombras emocionais. Quando eu limpo tudo isso da minha cabeça, fica muito fácil para mim ter essa percepção do que é e do que não é, do que está acontecendo e do que não está acontecendo. Porque a gente entra numa sintonia com o universo que vai aparecendo as coisas. É impressionante. Não tem como ser diferente. Por que a gente não entra em sintonia com o universo? Porque a gente vibra muito no negativo. A gente tem que mudar isso. A gente muda. O universo é pura abundância, né? Então não tem como. O universo vibra no positivo. É mudança o tempo todo. O universo é mudança o tempo todo. Crescimento o tempo todo. Evolução o tempo todo. Então, a gente acompanha isso. O universo ajuda o tempo todo. Se a gente parar para analisar desse ponto de vista, o universo está sempre ajudando a gente. A gente que não percebe, né? A gente que fica perdido por aí, achando que o mundo é horrível, as coisas não acontecem. Basta respirar, né, Rafa? Puxar o ar. Você já consegue ter a dimensão de tanta coisa. Sim. E aí a gente expande, né? Expande para o universo inteiro. Lembrando que o universo é infinito. Será que a gente tem noção do que é infinito? Sei, né? Não. Pois é. A gente não tem noção do que é infinito. Mas a gente precisa compreender que é infinito. Então acredita nisso e deixa as coisas acontecer. As coisas acontecem. Mas se você quer que aconteça coisas boas, começa a mudar. Transforma a tua energia. Senão, não tem como. Porque o que você está dando, você está recebendo. E é um trabalhinho, ó. Trabalho árduo, né? É trabalhoso, mas tem que fazer. Mais cedo ou mais tarde vai ter que fazer.
Eu diria o seguinte, quanto mais cedo começar, melhor. E por conta, né? Com certeza. Isso. Por vontade própria. Por vontade Porque ter própria. que se deparar com uma situação que não tem para onde você fugir, você está sob pressão ali, não tem como você falar, não, não vou fazer. Exatamente. Então aprenda no amor que é melhor. Porque pela dor, aí a coisa é mais embaixo. E não tem como fugir, vai aprender. Pode ter certeza. Não tem como fugir disso. Ou aprende, ou aprende. Na pressão, do jeito que tiver que ser. Do jeito que tem que ser. E cada vez fica pior, porque vai ter que aprender. Mas se, né? Sempre o se aceitar, né? Aceitou, concordou, vou crescer no amor, aí flui. Aí entra num estado de harmonia, que aí tudo acontece. Aí você aprende da forma mais divertida que você imagina, da forma mais alegre se pensa. Você tocou no assunto aí, é tudo por amor. É que quando a gente toca no assunto amor, as pessoas têm um padrão único de ver essa palavra, de sentir essa palavra amor, né, Rafa? Crença. Entendeu? Crença. Não consegue abrir esse leque o significado dessa frase tão pequenininha e o tanto que preenche, o tanto que ela expande na vida, diante do universo. Pois é. Aí, assim, usa só para uma determinada coisa. Crença, né? Conceitua algo que é infinito. O amor, olha lá, vamos entender assim, o amor é infinito. O amor do universo é infinito. E as pessoas conceituam em 5, 6 palavras. Não tem como mensurar o que é essa palavra. O que é essa vibração, vamos falar assim, né? O que é esse sentimento. Não tem como mensurar. Mas, se a pessoa, né, começa a querer a sentir um pouquinho, ela vai entender o que significa. E aí, como a gente não mensura, a gente não bota limite no amor, você ama qualquer coisa. Comece a se amando de verdade para ver se não muda tudo. Começa a vibrar nessa energia de amor do universo. Esqueça preconceito, esquece tabu, bloqueia as crenças, limpa tudo da vibração de amor. E aí começa a sentir um pouquinho. Você romantiza demais. Botam crença em tudo. Exatamente. O amor, ele é livre. Ele é uma energia livre que sozinha ela faz as coisas acontecer. Ela já é, vamos dizer assim, ela já existe por si só. Então a gente não tem que ficar limitando o amor. Não entende isso. Não existe. Enquanto a pessoa limita... Deixar fluir, né? Deixa acontecer. Começa a sentir um pouquinho de amor, vai sentindo e deixa o troço expandir para ver o que acontece. Porque a gente não consegue explicar isso, é só sentindo para entender. A gente poderia dar 1 milhão de explicação aqui, mas não tem como. Eu poderia dizer algumas aqui, mas eu não posso nem dizer porque são assuntos para frente. Mas assim, se as pessoas conseguissem dimensionar o que é viver em harmonia total, em outro nível, o mundo seria outro. O que é esse outro nível que a gente fala? Não ter crenças negativas, tabu, preconceito, desfazer de tudo essas coisas. Sabe por que as pessoas não conseguem amar um outro? Porque estão cheios de preconceito, cheios de tabu, cheios de bloqueio mental. Isso atrapalha a energia fluir como ela tem que fluir.
Se as pessoas não tiverem mais isso, né, se estiver resolvida, né, de bem com a vida, aí elas vão começar a sentir, Aquelas porque... trocas, né, Rafa, de tudo que a gente está falando aí. Trocar tudo, tudo. Inveja por ajuda, cooperação, e vai. As pessoas não conseguem entender, não chegam no nível, tá assim, no nível que a ajuda, você chegar para estender a mão é visto como alguma coisa, você só faz porque você está interessado em alguma coisa. Aí, para ver o quanto quando você fala, não, eu não quero nada em troca, eu só quero ajudar, eu quero te, sabe, viver bem e tá tudo tranquilo, para mim tá em paz, isso me deixa feliz, me transborda. As pessoas já começam a criar um monte de pensamentos, de coisas, de ilusão, entendeu? Sim. Aí a gente tem que sorrir, e as pessoas muitas das vezes acham que a gente é louca. Aí temos aquela famosa crença, são loucos, são pessoas loucas. As pessoas começam a justificar as coisas porque não conseguem sentir aquilo. Só que elas só vão saber, isso que é a realidade do universo, elas só vão saber a partir do momento que elas começarem a sentir. Começa a botar mais amor na sua vida, para você ver se você não resolve todas as crenças, todos os tabus, todos os preconceitos, todos os bloqueios mentais. Começa a se amar. Você vê se não brota tudo, pra você resolver tudo rapidinho. É simples. Só amar. Amor incondicional. Começa consigo mesmo. Não precisa sair amando o mundo, não. Começa consigo mesmo. Começa a olhar para você diferente. Começa a se achar a pessoa, né? Ia falar um palavrão aqui. Começa a se achar mesmo. Começa a se amar. Olha para você, veja a beleza dentro de você, porque você é uma energia. Por isso que muda. Você é uma energia. Quer mudar? Quer transformar algo? Começa a visualizar esse algo. Né? Começa a se ver bonito, começa a se ver de bem com a vida, começa a se enxergar feliz, começa a se enxergar alegre, começa a entender que as coisas acontecem, que tem que acontecer, aceita, muda o que tiver que mudar, faça melhor, aprenda, para ver se a harmonia não entra na vida e começa a fluir tudo para o teu crescimento, que está crescendo. A partir do momento que você começa a trocar as crenças, a partir do momento que você começa a se achar, né, bonito, alegre, feliz, você está crescendo, você está evoluindo, porque você está desenvolvendo as energias mais elevadas, que é o amor, o perdão, a alegria, a felicidade, a coragem, respeito, paciência. Isso é evolução. O universo está dando saltos de alegria que você está fazendo isso. Você está evoluindo, você está crescendo. Para de aquele mimimi, né? Larga isso para lá, você é tão pequeno. Cresce. Aproveita as oportunidades. O universo é tão perfeito, né, Rafa? O universo é tão perfeito e a gente faz parte dessa perfeição. Exatamente. A gente é um com o universo, a gente faz parte. Então, por que não ser alegre e feliz por causa de crenças limitantes, crenças bobas, que não faz sentido nenhum? Não faz mais sentido. Então, a gente vai ter que começar a soltar isso aí para lá. E a viver a verdadeira harmonia. Mas para viver a harmonia, a gente tem que deixar essas coisas para lá. Resolver. Com coragem. Né? Bota coragem na frente e resolve. Por quê? Porque o universo vai dar um jeito de te ajudar. Alguém vai te ajudar. Alguma live você vai ver. Isso aqui, ó, não é à toa. É o universo trabalhando. Mostrando para as pessoas. Nada é por acaso, né, Rafa? Nada é por acaso. Nós também estamos crescendo, evoluindo com isso. Não é porque a gente sabe um pouquinho
estamos compartilhando, que a gente não está aprendendo. Então a gente está fazendo o que o universo faz, cada um na sua. Cada um na sua, mas a gente descobriu que fazer uma live seria ótimo para ajudar, para crescer, para evoluir. E o universo falou assim, então beleza, vou dar os mecanismos para vocês fazerem. Então tem livro para a gente estudar, tem celular para a gente tocar a live, tem internet. Então tem todas essas coisas que já estão na nossa vida. São ferramentas que a gente tem aí à disposição. São ferramentas que o universo nos empresta. Essa que é a verdade. Então, o que eu preciso para evoluir? Eu preciso ajudar alguém, vou fazer uma live. Então, todas as ferramentas para fazer essa live. Aí o outro precisa, exemplos, tá? O outro precisa ficar milionário para evoluir. O universo vai dar um jeito de ficar milionário, pode ter certeza. Agora, se você realmente for evoluir, aí que pega, né? Você tem que evoluir. É vibração. Se você está vibrando... Aí você vai ter que começar a cooperar, dividir, aprender tudo isso, né, Rafa? Tá dentro dessa vibração o tempo inteiro. Exatamente. Só que sabe o que é mais legal? O universo te mostra isso. Ele vai te mostrando, você tem que melhorar aqui, você tem que melhorar lá. Mas como que ele vai fazer isso? É através de alguém, é através de alguma coisa. Então, sempre o universo quer que você evolua, cresça. Se você topar, as coisas vão acontecer na sua vida. Pode ter certeza. Agora, se não está acontecendo... Vai te dando mais ferramentas, vai te dando mais condição para isso, para evoluir mais, para melhorar mais, para crescer mais, e aí vai. É infinito, tá? A gente também vai crescer infinitamente. Nessa vida, na próxima vida, em outras dimensões, infinito. É energia. Energia nunca acaba. Ela simplesmente se transforma. Todo mundo escutou isso na escola, né? Energia nunca acaba, ela se transforma. A gente é energia, então vamos começar a colocar essas coisas na cabeça. Vamos começar a prestar atenção nisso. Que daí a coisa fica simples, fica fácil. Porque aí você entra em sintonia com alguém extremamente poderoso, chamado universo. Não é que você não vai conseguir as coisas com um parceiro desse, mas tem que entrar em sintonia. Ajudar, se dedicar, amar, ser feliz, ser alegre, bola para frente. Flui. Fluir com a natureza, né, Rafa? Flui tudo, com tudo. A gente até fica, às vezes, sem palavras, onde buscar para mensurar isso. Não tem como. Mas uma coisa a gente fala. Quando começa, não para. Não para. Vai sempre querer mais. Agora, o duro das pessoas é começar. Mas a hora que elas entenderem isso, não tem como parar. Vai sempre querer mais, porque é muito bom. Nossa, é bom mesmo. É bom porque tudo acontece. Eu preciso de tal coisa. Tá lá, vai lá fazer. Eu preciso... Tá lá. E o interessante, né, Rafa, que cada um tem uma visão diferente desse acontecer, desse fluir dentro, né? Sim. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu tô olhando para mim aqui de fora, não tá acontecendo nada. Mas as pessoas não têm noção do que acontece dentro da gente, o transformar como está sendo de dentro para fora. Sim, porque a mudança é na vibração. A gente começa a ganhar uma vibração, assim, um estado de espírito, de paz. Tá? Essa é a realidade. Que nada te tira aquilo. Pode chover canivete. Você fica em paz porque você mudou a vibração. Você entrou em sintonia com o universo. Você tem um resguardo, tá? Uma confiança do que o universo sabe o que está fazendo. Só que você sente isso. Você tem certeza do que o que está acontecendo está na mão de algo muito maior. Isso te deixa tão confortável que você não está nem aí mais para as coisas. Você toca a vida fazendo,
crescendo, evoluindo, você não quer mais saber das pequenices. E a nossa maior gratificação, né, Rafa? É sentir essa paz interior, né? Pois é. Quem não quer estar em paz, né? É o mais gostoso de tudo. Não Aí tem você entende, preço. aí você começa a entender o que é a paz, o que é o amor, né? Aí você começa a amar de um jeito e fala, nossa, é isso, então. Sim, o universo vai te dizer o que é o amor. Esse amor que ele tem. Ele vai te mostrar. Aceita para ver. Sem preconceito, sem tabu, sem nada. Aceita? Vai entender. Você começa a amar tudo. Não é romantizar as coisas, não. É energia. É uma energia que te conta como é. Então lá, assim, ó, sabe, o que é felicidade? Até as necessidades da gente mudam, né, Rafa? Até as necessidades. Tipo assim, ó, o que é felicidade? Ninguém sabe. Pode ver, cada um fala um monte de coisa. Quem sabe o que é felicidade? O universo sabe. Deixa acontecer para você ver se você não vai entender rapidinho o que é vibrar numa felicidade. Mesmo que seja pouquinho, vai entender. Ah, entende. Mas quem tem que te falar isso é o universo. E aí você entra nessa questão profunda dentro de si mesmo. É aí que está o segredo. Você tem que entrar para dentro de si mesmo. Né? Olhar os teus monstrinhos, olhar os teus medos e resolvendo. E deixa o universo fazer acontecer. É perfeito. É mágico, né? É perfeito. Tudo acontece. Não tem como ser diferente. Porque tudo é energia. Já começa por aí. Tudo é energia. E quem sabe dessa energia é o universo. Porque tudo nele já existe. E a gente vai descobrindo aos poucos. A gente tem que aceitar essa fluidez. Aceitar esse crescimento. Precisa entender também, né, Rafa, que essa energia também tem a sua dualidade. E se a gente não estiver vibrando no positivo, a gente tem que aprender a encarar também o lobo mau. Faz parte. Faz parte. Né? Então, mas aí que tá. O pensamento, vamos lá, não é pensamento. O negativo não é ruim, porque ele faz parte. Só que nós estamos num estágio de evolução que a gente não pode mais ficar negativo. Esse que é o detalhe. Ele faz parte. Então, o que a gente tem que fazer? Negativo com positivo gera algo maior. O problema é que a gente ou está muito negativo ou está pensando positivo. Mas a grande questão é a gente unir isso para a gente transcender algo maior. Mas Esse esse ponto aí que eu falo para você. Às vezes as pessoas querem manipular a energia, querem trabalhar isso, mas só quer a paz e amor. Esquece que para chegar nessa paz e amor aí, ela tem que trabalhar dentro para poder chegar essa união. Entendimento aí. Então, ó, energia, o bem e o mal, vamos pegar bem e mal. O mal existe? Existe. Tá. O bem existe? Também existe. Né? Só que em questão de energia eles existem. Mas quando os dois se unem, gera outra coisa. Então, o que é o mal? O que é o mal? O mal é a ausência de bem. Então, quando você faz o bem, você anula o mal, certo? Só que isso gera algo maior, que a gente chama de amor. Quando você ama, você não vê bem, você não vê mal. Tá nem aí. Mas é precisa amor puro. Tá vibrando isso, né, Rafa? Para isso acontecer o tempo inteiro. Então, exatamente, existe os dois. Só que se você bota mais energia no negócio e ama, eles se anulam, entre aspas. Eles se unem, se anulam e viram uma coisa em harmonia. Então, ninguém mais vai... Você não olha... Aí você começa a olhar da seguinte maneira. Você olha uma
situação que você julga mal, mas que pro universo não é. Entendeu? Aí a gente entra numa outra situação. Às vezes a pessoa, porque daí a pessoa pensa assim, uma pessoa que entrou em falência, vai lá, um exemplo. A gente julga isso que é mal, mas para o universo não é. Porque foi... Natural, é normal. É normal, porque a pessoa precisava falir para ela crescer, para ela evoluir. E quem entende isso? Olhando só bem e mal. Então, para você entender isso, você tem que amar. Então, quando você ama, você começa a ver as coisas diferentes. Começa a ver as coisas diferentes. Você começa a ver as coisas naturalmente como elas são, sem julgar. Porque quando você fala de bem e mal, você começa a julgar. E tudo bem, não tem problema nenhum. Só que quando você começa a transcender esse julgamento... não faz mal. Quando a gente começa a transcender esse julgamento, você não enxerga algo bom ou ruim, ou que seja mal. Você enxerga aquilo, uma escolha de alguém, uma situação que necessariamente precisava para a pessoa crescer. Então, às vezes, a pessoa, ela escolheu a dor, entre aspas. Né? Lembra de falar, cresce pelo amor ou pela dor? Ela escolheu crescer pela dor. Então, a falência, que a gente deu exemplo, foi bom. Né? Foi uma coisa boa para ela evoluir. Só que, como é que a gente vai entender isso se a gente só olha bem e mal? Né? Elas existem, mas elas não são o que a gente pensa delas. Né? Então, a gente tem que entender isso. Faz parte. É uma coisa que a gente julga. O problema é a gente julgar. Então, tá lá também. Não julgue, né? Você julgar uma falência, uma atitude, um problema como mal. Às vezes não é mal. Às vezes era necessário para a pessoa crescer. A gente tem que começar a entender isso. Tudo é a gente vai entender, né? Isso. E a gente vai entender isso na hora que a gente começa a expandir nossos pensamentos, expandir nossa mente. E entender que o universo é infinito. Então deixa ele nos mostrar a realidade como ela é. Né? Como funciona. Se a gente não tem esse entendimento, a gente fica botando crença nas coisas, julgando, achando que é bem, que é mal. O bem e o mal não é como a gente julga eles. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes são fatos necessários. E tomar cuidado também com essa energia, né, Rafa? Negativa, positiva, e a energia que vai dando direcionamento aí para o caminho que a gente vai percorrer aí, né? Sim, exatamente. Só que às vezes é necessário... As facilidades e as dificuldades que a gente vai encontrar aí. Então, e aí que tá, a gente também julga facilidade, tá vendo como é que é? A gente julga facilidade e dificuldade. Não tem nada disso também. É um julgamento que a gente faz. Se aparece para você, é que você tem condições de fazer. Se o desafio é enorme, é porque você tem condição de fazer e aquilo vai ser muito bom para o crescimento. Muito bom para a evolução. Tudo, né? Exatamente. Agora, se a pessoa fica julgando dificuldade, facilidade, aí complica. Aí complica essa dualidade. Não existe difícil e fácil. Cada um consegue fazer aquilo que está na sua frente. O universo é perfeito. A gente tem que lembrar disso. O universo é perfeito. Então, se colocou na frente, né, que você é capaz de fazer, vai lá, uma live, você é capaz. Ele não vai te dar algo que você não consegue fazer. É impossível isso. Mas se caiu na tua frente é porque você consegue fazer. Você consegue resolver. Agora, tem que fazer. É ação. Vai de atrás. Se tiver que estudar, estuda. Se tiver que ler 200 livros, leia. Se tiver que ir para... Vai. Porque você vai dar conta. Aquilo vai te trazer um crescimento gigantesco. Então, você colocou na sua frente um desafio, pega e faça. Alegre, feliz, contente, porque você está em fluxo.
no momento certo, as ferramentas vão aparecer para o negócio acontecer. Não fica imaginando muita coisa, não. O universo vai te dar se você tiver em fluxo com ele. Porque aquele desafio, ele colocou na sua frente. Se ele colocou, é porque ele vai te dar as ferramentas para você resolver. Né? Qual que é o trabalho da gente? Aprender a mexer com as ferramentas. Só isso. Simples assim. Só que isso, aí que a gente... Ai, que difícil. Ai, que não sei o quê. Aí que a gente peca, né? Mas caso contrário, flui numa harmonia maravilhosa as coisas. Se não errar, tem como não ser diferente. Corrige, vai lá, tenta de novo, busca outros meios, mas... Faz. Porque se errou, foi necessário para ter o crescimento. Porque talvez se acertasse na hora ali, não cresceria. Não evoluiria. As possibilidades, né, Rafa? Você conseguir enxergar as possibilidades ali, até mesmo um determinado erro. Então, o erro foi necessário para você crescer. Você aprendeu muito com aquele erro. Né? Só que a gente julga muito as coisas, né? Ah, aquilo não foi... Aí começa toda aquela história de novo. Começa a colocar na cabeça as coisas, blá, 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 e aí vira... Sendo que ela poderia pensar simplesmente que errou, aprendeu, faz diferente. Olha que simples. O universo é simples. Né? Ele te dá a oportunidade de você ser Gente que cria simples. as cadeias emocionais. Complica. Né? A gente complica tudo. Beleza, então? E aí? Tem aula, né? Estamos esquecendo da aula, né? É verdade. Então, beleza. Então, por hoje é isso. Obrigado. Hoje é só. Quinta-feira estamos de volta com mais um teminha diferente aí. Tá bom? É isso Boa aí. noite. Até mais. Boa noite. Até mais. Até quinta. Tchau. Tchau, tchau.